Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Mariosa, eu sou terapeuta holístico e coach. E nessa segunda aula eu quero falar com você sobre transformação, sobre o poder da transformação. Para que você entenda, o paciente quando chega na clínica e tem aquele despertar espiritual depois de um atendimento master, e ele entende e ele consegue identificar junto com o profissional que ele está aqui no lugar atual. De repente ele está falido financeiramente, de repente o casamento está abalado, o emprego, a família, toda aquela situação que nós já sabemos que o paciente enfrenta quando chega na clínica. E aí você vai explicar para ele, hoje esse é o seu estado atual. E a pergunta número 1 é, você quer transformação na sua vida? Você quer chegar aqui no ponto B, no seu objetivo, que é o sucesso do tratamento, que é reconciliação familiar, sucesso profissional e principalmente viver em sobriedade? Essa pergunta precisa ser feita, nós chamamos de pergunta poderosa. De repente, pela emoção ele vai responder, lógico que eu quero, mas não é essa a resposta. Precisa ser uma resposta racional. Porque a transformação sem ação é utopia. Então, o primeiro ponto, para que você possa aplicar uma ferramenta, um mindset, que eu denominei como o poder da transformação, a resposta do paciente precisa ser sincera. Por quê? O que é transformação? Mudar com ação, metanoia, uma mudança de um estado para o outro. Esse é o significado. Mudar é igual a metanoia. Metanoia quer dizer mudar de um estado para o outro. Hoje eu estou aqui desse jeito, mas eu quero chegar aqui, Eu quero atingir os meus objetivos. Entre o ponto A e o ponto B existe um processo. E dentro do processo existe o mindset transformação. Ação quer dizer agir, atitude, efetivo. De fato, eu vou começar a aplicar na minha vida aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que está vindo para mim como instrução. Nós precisamos entender como que funciona a mente dentro dos processos de programação. Então a mente é um computador, ou um sistema biocomputacional, um sistema de condicionamento que funciona, essa programação, ela funciona através de estímulo. Eu tenho um estímulo, e aí aquilo se transforma para mim uma crença, uma memória, uma imagem, e aí eu começo a repetir, eu começo a fazer uma releitura, e aquilo começa a se tornar condicional na minha vida, até se tornar automático, e aí então eu desenvolvo um novo hábito. Deu para entender? Eu sempre pego o exemplo da academia. Pessoa que vai para a academia, nunca malhou, aí chega lá o instrutor fala, faz alongamento, e você começa a pegar esse peso aqui, aí a pessoa começa, pegou só aquele ferro, e está lá, aí malhou, aí no outro dia de manhã acordou cheio de dor. Por quê? Porque o músculo não estava acostumado. Aí ela foi repetindo o exercício, se alongando, repetindo, se alongando, repetindo. Depois de uma semana, 2 semanas, o músculo já estava adaptado, o corpo já não estava mais doendo. Qual que é o estímulo? Eu quero ter um corpo fitness, eu quero ter um corpete, ficar aqui sem barriga, sem gordura localizada, eu quero desenvolver resistência, saúde. Ih, rapaz. Então, esse é o estímulo. Qual que é agora o exercício? A repetição. Eu tenho uma imagem, como eu quero ficar. E agora eu tenho o estímulo, E aí, segundo, muito aí, Vamos tirar o aí, E aí, Guilherme Vera, vamos tirar o aí, Então, eu tenho um estímulo, eu tenho uma imagem. Agora eu vou repetir, porque o meu estado atual, eu estou acima do peso ou abaixo do peso. Eu não tenho ainda o corpo que eu gostaria de ter. Só lembrando que eu estou fazendo uma analogia,
né, para que você entenda. Então a pessoa, ela tem ali a imagem e tem um estímulo. E ela começa a fazer exercício para atingir o objetivo dela. O cérebro funciona assim. Primeira coisa que você precisa entender, o cérebro não gosta de gastar energia. Ele gosta de fazer aquilo que ele já está adaptado a fazer. A mente do adicto, do dependente químico, do alcoólatra, ela já tem gatilhos, estímulos condicionados que nós chamamos de mau hábito. Uma mente preguiçosa ou uma mente superativa. Uma mente preguiçosa não gosta de ler livro, não gosta de adquirir conhecimento, não gosta de fazer esforço para mudança, porque vai exigir da pessoa consciência ativa. Guarda essa palavra, consciência ativa. Tudo que eu vou fazer eu preciso ter consciência ativa. Acordei de manhã, eu vou agradecer, eu agradeço com consciência ativa. Eu dou lucidez aos meus pensamentos, eu dou consciência aos meus pensamentos. Então eu criei aqui a imagem que eu chamo de estímulo. Agora qual é o processo? O processo é repetir alguns mecanismos que eu vou precisar programar minha mente para novos hábitos ou reprogramar minha mente para novos hábitos. Então a pessoa que tem preguiça de ler, por que ela está lendo? Ela precisa ter consciência ativa para adquirir conhecimento. Então ela lê 30 páginas, ela lê uma página, depois ela lê 2, depois ela lê 3, ela vai adquirindo hábito. Qual que é o estímulo? Qual que é a imagem? Conhecimento. Eu quero ser uma pessoa com cultura, com conhecimento. Então você que tem preguiça mental, pega essa, consciência ativa. Eu tenho que dar um choque de lucidez na minha consciência, eu tenho que pensar com consciência. Então a programação funciona assim, para que você entenda. Repetição, que são ações mentais, condicionamento. Depois que eu fico repetindo, eu faço a releitura, o cérebro faz a releitura e ele se condiciona e depois ele se torna automático. Para eu que não gostava de fazer exercício físico, agora eu estou amando, é prazeroso, mas no começo não foi. Isso foi um sistema de programação mental. Essas ações, essas imagens, elas têm estímulos exógenos e endógenos. Exógeno é quando eu olho para fora de mim, é quando esse estímulo vem de fora. Por exemplo, você está assistindo aqui a minha aula e você está falando, eu vou aprender isso, consciência ativa, eu preciso entender que eu preciso ter uma imagem mental, que isso é meu estímulo, eu preciso repetir o exercício que vai me levar àquilo que eu desejo, repetindo, fazendo uma releitura, tendo consciência ativa do que eu estou fazendo. Vai chegar um momento que isso vai estar automático em mim. Exemplo, o dependente químico, quando está passando por uma frustração, está lá namorando, aí a namorada chega e termina com ele. O que ele pensa? Eu não posso perder essa mulher, é a mulher da minha vida. O que ele sente? Frustração, tristeza. Se ele tem, por exemplo, como causa um complexo de inferioridade, um trauma de rejeição, qual é o sentimento que ele vai ter? De perda ou de rejeição? Ele vai ter um sentimento de rejeição. Como que ele vai agir? Pelo caminho já construído. Ele tem hábito de partilhar real os seus sentimentos? Ele tem o hábito de partilhar de forma profunda os seus sentimentos? Não, ele não criou esse hábito dentro da clínica. Ele só ia para a reunião por ir. Ele não tinha consciência ativa que ele precisava ir às reuniões para exercitar o cérebro dele. Mais do que ir à reunião, partilhar com consciência ativa. Por que eu estou partilhando? Você já viu partilha de clínica? Sempre é o outro, sempre com projeção. Eu estou aqui por causa do outro, eu estou aqui por causa disso, aconteceu isso por causa do outro. Ele não consegue identificar o sentimento dele, ele não consegue partilhar com consciência ativa. Então, você que é profissional, você tem que instruir o seu paciente para que ele entenda esses processos. O processo do estímulo, da repetição,
da releitura, que vai levar ao condicionamento, que vai se tornar automático. Então, quando ele está com um problema, vivendo uma adversidade, perdeu a namorada, o que ele pensou? Me lasquei, eu não sei viver sem essa mulher. Qual o sentimento que foi gerado? Frustração, tristeza e desespero. Qual ferramenta programada ele tem na mente? Partilhar. Aí ele foi lá e partilhou um real sentimento. E aí ele cria um novo estímulo. Ele cria uma nova mentalidade, uma nova imagem. Eu preciso atingir esse objetivo aqui, agora eu vou programar. Então eu vou partilhar, eu vou assimilar a perda, eu vou fazer um filtro mental. A gente vai falar sobre isso, sobre filtro. Filtro é bom, né? Sobre filtro mental. Você vai aprender a fazer filtragem mental. Isso é top, irmão. Top, top, top. E você vai aprender a aplicar em você e ensinar também a aplicar no seu paciente, no seu cliente, enfim. Está dando para entender aí? Está dando para entender? Então o que acontece? Geralmente as recaídas, elas se dão no quê? Na programação que a mente já tem. O paciente, ele está eufórico. Qual é a leitura que a mente faz? Usar substância. Aí ele faz o uso da substância, esquece que ele é dependente químico alcoólatra, ativa a compulsão, a obsessão, ele perde o controle e vai parar de novo numa instituição ou numa prisão, enfim. Você precisa entender que o processo de programação mental precisa ser aplicado com consciência ativa. Consciência ativa. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Essa ferramenta é importantíssima. Vai explicar para o seu paciente. Não adianta você ir para reunião de sentimento ou para reunião terapêutica só para cumprir uma norma, ou até mesmo você vai e se interessa por um assunto, mas você não programa a mente. Você vai ensinar ele a programar a mente. Você vai ensinar ele a criar uma imagem mental, que é o estímulo, aonde ele quer estar. Ele vai fazer exercícios que eu vou explicar aqui depois na segunda aula, que é mudanças diárias. Como que ele vai aplicar essa transformação diariamente para que ele possa ter resultados positivos. Gente, isso aqui é top. O cara vai ter consciência daquilo que a mente está fazendo. Beleza? Vamos seguir aqui. Ferramentas que ajudam no processo de transformação. Ferramenta 1, ressignificar. Para PNL, ressignificar é a capacidade de dar um novo sentido. Então, por exemplo, é preciso ressignificar, dar novo sentido ou novos sentidos em várias áreas das nossas vidas para de fato termos uma transformação. A área do relacionamento familiar. Será que eu preciso ressignificar a minha vida conjugal? Geralmente, eu quero mudar o outro. O adicto, ele é impositivo. Ou ele é passivo ou ele é superativo. Ou ele é super passivo ou ele é superativo. O adicto tramita, né, entre 8 e 80. Então, por exemplo, ele é um cara impositivo. Ele quer transformar a esposa dele à força. Aí ele está lá na clínica. A esposa já relatou para o terapeuta, para o psicólogo, falou: meu marido é impositivo. Ele quer mudar. E aí o marido vai pegar lá o primeiro passo e admito que eu sou impositivo, que eu tento mudar o outro. Aí você fala para ele: faz a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, o outro, a minha esposa, e coragem para modificar aquela que eu posso. Essa oração, ela leva a pessoa a ressignificar, a dar um novo sentido para o casamento. Primeiro, eu tenho poder de mudar outra pessoa? Não tenho. Então por que eu fico insistindo nisso? Porque eu sou insano. Que a minha mente está programada e estimulada por crenças de uma pessoa impositiva, de uma pessoa controladora, de uma pessoa insegura, de uma pessoa imatura emocionalmente, de uma pessoa que tem programação mental disfuncional, que tem mau hábito. Então ela começa a ressignificar o relacionamento conjugal, setores do relacionamento familiar.
tenta mudar a mãe, tenta mudar o pai, né? Ou é super ativo ou é super passivo. Ele é impositivo demais ou ele é passivo, ele aceita tudo, ele vive de conveniências e a vida não muda. Então, ele precisa ter uma imagem mental de como ele quer ser no casamento. O impositivo ou aquele que vive no equilíbrio, que parte para o diálogo. E se ele não estimular a mente dele, se ele não programar a mente dele dentro da clínica, quando ele sair, ele vai continuar insano. O que é insanidade? Continuar pensando do mesmo jeito. É continuar a deixar a mente programada com maus hábitos, com estímulos de crenças distorcidas, a agir do mesmo jeito, esperando resultado diferente. O resultado não é diferente. O resultado sempre vai ser o mesmo, porque a mente não gosta de gastar energia. Para ela mudar de hábito, vai exigir um esforço mental, um esforço intelectual. E quem tem que dar esse estímulo? É o profissional. O profissional vai entender que a mente precisa de imagem, de programação. Repara que eu estou repetindo que é para você gravar. O estímulo, que é a imagem mental. Como estou e como quero estar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer A, B, C, D. Então eu vou começar a fazer isso. Isso vai se repetir, a minha mente vai reler isso, vai reler o estímulo, vai reler o que eu estou fazendo, isso vai se tornar algo condicionado até que se torne algo automático. Deu para entender? Ressignificar o que é lazer, dar um novo sentido para o lazer. A pessoa vai para a praia, inconscientemente, automaticamente, a mente já associa a bebida alcoólica e ao uso de entorpecente. A praia foi feita para isso? Para os normóticos sim, e para o dependente químico. Não, mas eu vou emanado, eu vou assim, eu vou assar, vai nada. A mente não está programada, a mente não foi exercitada no poder da ressignificação. Estímulo, o lazer agora para mim é se divertir com a minha família, exemplo. Eu vou com a minha esposa e com meus filhos, então eu me divirto lá, eu vou tomar água de coco, eu já vou me programando, eu já vou me colocando na terceira dimensão, exercitando, programando a minha mente a esse tipo. Porque tem pessoas que você faz um churrasco sem bebida, parece um cemitério, um velório, porque ela não programou a mente. Coloca lá música e brinca, está todo mundo triste lá no churrasco. Repara para você ver, que a pessoa não programou, ela não ressignificou lazer na vida dela. Prazer, para ela prazer só está associado a sexo e droga. Existem outros prazeres e você vai precisar ressignificar. E a gente vai falar sobre isso, tá? Estou dando aqui uma aula sobre o poder da transformação. Então, o que é transformação? Como funciona o processo da transformação? E a primeira ferramenta que é ressignificação. Dar novo sentido. Então, eu preciso dar novo sentido ao meu relacionamento familiar, aos meus relacionamentos em geral, ao lazer, ao prazer, ao uso de substância. Uma das ferramentas que eu usei para não fazer mais uso de substância e não sentir vontade, já reparou esses caras que sentem vontade, vê substância, sente vontade, do nada a vontade, sabe por quê? Porque a mente não está programada, ou a mente não está reprogramada. A pessoa cresceu com a mente programada para usar substância, aí vem os narcoteiros, o cara já é adicto desde criança. Não, ele pode ter tido comportamentos aditivos, mas adicto de substâncias, desde quando ele nasceu, não. Foi criado um caminho, foi criada uma programação a partir do momento que ele começou a fazer o uso. Ele tinha um estímulo, prazer, ele repetia, usava, ele fazia uma releitura, preciso usar para ter prazer. E isso se tornou condicionado, se tornou automático. Então ele faz uma associação a prazer e a uso, porque a mente foi programada, e agora ele precisa reprogramar a mente. Qual o estímulo? Para que eu devo usar substância? Qual o motivo, qual o sentido de eu usar substância? Tem vários motivos, tem vários. Então, eu preciso ressignificar a minha saúde física, a minha saúde mental e a minha saúde. Então, eu preciso programar minha mente através de estímulos, só aqui para finalizar essa parte. Estímulo, repetição, releitura, condicionamento e um novo hábito através do pensamento automático. Segunda ferramenta,
que eu chamo de resiliência. Várias pessoas dão conotações diferentes para resiliência. Eu vou falar aqui sobre o que a física fala de resiliência. Propriedade que alguns corpos apresentam ao retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, o copo plástico. Agora, o que os cognitivistas e o pessoal da PNL falam? Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou a mudanças. Resiliência é a capacidade de mudar a partir das experiências vividas. Resiliência é a capacidade de mudar e aprender através das experiências vividas, a capacidade de ser prudente, a capacidade de adaptação a partir de novos paradigmas. Todo ser humano é capaz de ser resiliente. Como que eu aprendo através das experiências vividas? Consciência ativa. Olha, no seu casamento, você sempre tentou ser impositivo. Você sempre foi super passivo. Desse jeito não funcionou. Agora você precisa aprender uma lição, mudar e transformar. Olha, eu tenho 10 recaídas. E o meu caminho sempre foi esse. Apesar do destino ser diferente, do foco ser um, sempre é o mesmo caminho de programação que a pessoa faz. Então, a pessoa resiliente, ela aprende com os erros, em resumidas palavras. Só que ela tem consciência ativa, ela tem lucidez, ela materializa, ela externaliza isso no papel, identifica isso. Ela consegue. Uma pessoa resiliente é prudente. O que é uma pessoa prudente? Ela pensa antes de agir. Ela está vivendo um momento de adversidade. Então, antes de agir, ela para, pensa, analisa, busca conhecimento e depois age. Qual que é o estímulo, Mariosa? Eu não quero sofrer as consequências dessa adversidade de uma forma drástica. A dor vai ser inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não tem esse jargão aí do NA? Então, como que uma pessoa resiliente, uma pessoa que tem uma programação mental, ela treinou lá na clínica, durante o período de tratamento, o parar, pensar, analisar e agir? Dentro das pequenas coisas, das pequenas adversidades do dia a dia. Então, a pessoa, ela está vivendo uma adversidade ali, ela é impulsiva, ela conhece o perfil. A gente vai falar sobre inteligência emocional, mas essa aula é importantíssima, porque é o carro-chefe do treinamento, a transformação, perdão. Tem lá estímulo e resposta do Skinner. O estímulo aqui é a imagem mental que eu crio de como eu quero estar, é a imagem mental que eu crio, como eu quero superar essa adversidade sendo resiliente, é a imagem mental de como eu sou e de como eu quero estar. Então o estímulo ele vem a partir da imagem mental que eu crio. Então a pessoa resiliente, ela para, pensa, analisa, busca conhecimento, depois age diante das adversidades, diante dos momentos de euforia também. É a capacidade de se adaptar a partir de novos paradigmas. Mudanças a partir de novos conceitos, de novas realidades na minha vida. O adicto tem uma dificuldade de se adaptar a novas realidades. Ele perde. Aí quando ele chega numa realidade, quando eu tinha 16 anos, ele é saudosista, eu tinha carro, eu tinha moto, tinha isso. Agora você não tem, filho. Agora você tem que viver dentro dessa realidade. Programa a mente, cria novos estímulos e vai embora. Eu vou ler algo aqui para encerrar. O exercício da transformação. Quando se começa o processo da transformação, algumas metas não são batidas. O sofrimento mais óbvio, o sentimento mais óbvio a atingir a pessoa é a frustração de desânimo. Então, essa semana, ela criou uma meta para mudar. E aí, por algum motivo, ela não conseguiu. Gerou um sentimento de frustração e desânimo. Vou parar com isso aí, não quero mais não. Bem normal, bem típico do adicto. Agora, uma pessoa que está num processo de transformação, que é ressignificante e resiliente, o que ela faz? Ela identifica o porquê não conseguiu, aprende com o erro, ressignifica, dá um novo sentido
e com o seu erro tenta de novo. Uma pessoa no presente. Agora vamos olhar para a pessoa que vive no passado. Uma pessoa que está no processo de transformação, olha para o passado, identifica o que não deu certo, aprende, ressignifica e faz de outra forma. Essa aqui é uma aula sobre transformação. Como eu poderia estender a aula e ampliar esses conceitos, é uma aula bem pedagógica, do nível WIS, do nível fácil. Então nós precisamos entender isso. Estímulo, a imagem que eu crio, tanto para como eu quero estar, o que eu preciso mudar, dar novo sentido para alguns setores da minha vida, e eu começo a repetir algumas ferramentas, aplicar algumas ferramentas, começo a fazer a releitura mental com consciência ativa, até que isso se condicione, até que isso se torne um novo hábito automático na minha vida. Tá bom? Deixa seu like aí, meu irmão. Até a próxima aula. Tamo junto!